Amém? Graças a Deus, né? Alguns irmãos já estão entrando aí e é muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite, podendo exaltar, glorificar e louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que for entrando aí, vai dando a paz do Senhor. Quero cumprimentar todos os nossos amigos e irmãos que aqui estão conosco. Que a boa mão do Senhor vos conduza em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Gostaria de orar com você que está em casa e junto nós rogarmos ao Deus, né? A sua presença aqui nesse culto, nessa noite, um culto de ensino. Estamos juntamente aqui em família, reunidos, não podendo estar na nossa igreja, mas fazendo da nossa casa uma igreja também. Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças nessa noite, te louvamos, Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento especial, glorioso, de estarmos diante da Tua presença aqui também. Senhor, oferecemos esse culto como forma de gratidão ao Senhor, de adoração ao Senhor. Que a boa mão do Senhor nos conduza em todas as coisas, meu Pai. Juntamente com os nossos irmãos, amigos, que acompanham também nos seus lares. Fale a cada coração, fale a cada vida, Senhor. Que através, ó Pai, dos louvores, que através da Sua palavra, o Teu nome seja engrandecido e adorado para todos sempre, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dos nossos familiares. Queremos te agradecer, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela Sua benevolência, a Sua misericórdia. Pai, nos abençoe. Receba nessa noite o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor? Com o hino de número 36. O hino de número 36. Amém. Vamos estar aqui louvando ao Senhor juntamente aqui com a irmã Rose. E nós estaremos aqui glorificando ao Senhor também. Hino de número 36. A paz do Senhor, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E nós iremos louvar ao Senhor. Amém? 36. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas
alerta, do exílio voltarei. Sua vida guardo eu, Cantando meu lar no céu, seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado Glória a seja Deus. o nome do Senhor, aleluia. O hino de número 75. 75. Aleluia. Nós estaremos também adorando ao Senhor Glória a Deus, nessa aleluia. noite. Hino de número 75. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Se manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás o teu dito, de Deus é o teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma. Amém? Nós cantamos aqui 2 hinos, né? E agora nós estaremos dando oportunidade aqui para o Túlio. Ele vai ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor também. Estará me ajudando aqui nessa noite, né, Túlio? Cumprimenta os irmãos lá com a paz do Senhor. Cumprimenta os irmãos da paz do Senhor. Amém. Amém. Vai, pessoal. Eu vou ler Lucas 12, 8 até o 13. Lucas 12, do versículo 8 até o 13. Eu digo a vocês que, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essas pessoas é dele. Mas aquele que dizer publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem fala contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado.
quando levarem você para serem julgados na Amém, sinagoga Jesus. ou diante dos governadores e autoridades. Não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou com quem vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Amém. Amém. Pois o Espírito Santo o ensinará o que deves dizer. Amém? Glória a Deus, Túlio. Deus abençoe sua vida. Agradeço pela oportunidade. Amém. Que você continue sendo, Glória a sendo Deus. sempre essa inspiração, né, e procurar no Senhor sendo o Deus Todo-Poderoso da sua vida também, e venha crescer em graça e conhecimento do Senhor também. Meus queridos irmãos, eu quero já aqui entrar na palavra do Senhor, mas antes eu quero aqui fazer alguns anúncios, né, dos nossos cultos durante a semana. Nós estamos com cultos todos os dias, né, no período da noite, a partir das 20 horas. Você, nosso amigo, né, que tem acesso aí na nossa página da nossa igreja, ADB, né, setor 10, Jardim Silveira. Você acessa lá todos os nossos cultos, as nossas lives. De segunda a quinta-feira nós temos todos os cultos à noite. E no domingo nós temos culto pela manhã, a escola bíblica dominical, a partir das 9 horas. E o nosso culto à noite, né, de adoração a Deus, a partir das 19 horas. Então, e todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, eu trago aqui uma mensagem, né, uma breve ministração da palavra do Senhor, das 7h30 até 7:50, algo que Deus tem colocado no meu coração, do qual tem sido aí um grande renovo, né, para a vida também da igreja, principalmente nesse cenário todo do qual nós estamos vivendo. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, você acessa lá. Deus tem uma palavra ao seu coração também, né? Tem como título aí Enchendo o Odre. Ontem nós falamos sobre a caverna de Adulão. Qual foi a importância, né, na vida de Davi, a caverna de Adulão? Foi uma bênção, Deus falou muito ao meu coração também. E hoje nós comentamos também pela manhã as águas de Mara, né? Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Por que que Deus levou o povo de Israel ao deserto de Sur e não levou ao caminho dos filisteus? Então tem uma palavra também para você lá, tem vários amigos, irmãos que estão acessando aí também. Caso você não consiga acessar pela manhã, tem aí a palavra ministrada, fica aí na nossa página da igreja. Você entra lá, ouve uma palavra, né, de esperança, de conhecimento para a sua vida também, e algo que Deus falará poderosamente ao seu coração também. E amanhã temos aí também, Deus já colocou uma palavra no meu coração, a partir das 7h30 estaremos aí ministrando para os irmãos também. Vamos ouvir aqui uma palavra com a irmã Rose, também tem me auxiliado aqui nos louvores, né? Mas ela também tem uma palavra do Senhor também para o coração dos irmãos. A paz do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra que eu li hoje, né, no meu dia devocional, né, às 12 horas, no relógio, né, e me chamou muita atenção, até comentei com uma irmã. O que Deus espera de nós, né? E aí eu fiquei pensativa, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ler e meditar, e eu fiquei meditando nessa palavra, que está em Ezequiel 14, do 19 em diante, que eu quero ler vou começar no 12, 14, versículo 12, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estiverem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça,
salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devorarem, assim que fiquem assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. E aí, continuando a ler todo esse capítulo, eu fiquei meditando. O que o Senhor quer dizer com isso? Que só salvaria Daniel, Jó e Noé. Se a gente for analisar na palavra de Deus, esses 3 homens, a palavra de Deus fala que eles eram justos, eles eram tementes a Deus, eles se desviavam do mal, eles tinham uma entrega, eles tinham uma fé, uma convicção de sua fé. E aí eu fiquei pensando, o que é que Deus quer de mim e quer de você? Essas qualidades, temente a Ele, desviando-se do mal, sendo justo, sendo pessoas que o Senhor possa olhar e se alegrar. E eu estava meditando hoje, porque a gente tem visto, né, tudo esses acontecimentos que está acontecendo. E aí a gente faz as nossas indagações. Eu faço a minha, eu acredito que cada um de vocês também faz as indagações de vocês. Por que de tudo isso? E nós temos que acordar para a realidade do que está acontecendo. O Senhor quer de nós, né, que sejamos comparados com esses 3 homens, porque a Bíblia relata desses 3 homens, que eles eram justos, temente a Deus, se desviava do mal, eles tinham a sua fé era firmada no Senhor. E é isso que Deus quer de mim e quer de cada um de nós, que sejamos temente a Ele, que colocamos o Senhor como primícias na nossa vida. Amém? Porque o Senhor está olhando, a palavra do Senhor fala que os olhos do Senhor, Ele olha, Ele contempla e Ele procura verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor fala que Deus procura, e Deus está procurando nesses últimos tempos, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Então, não relaxe, não relaxe naquilo que os seus propósitos. Qual que é o seu propósito nesses dias? É estar na presença de Deus. Não vai acomodando, não vai relaxando, mas busque mais ao Senhor. Amém? Então, Deus falou muito forte comigo nessa tarde, através dessa palavra. Se você tiver depois do culto, se você quiser ler novamente, que você possa ler e meditar. E orar ao Senhor. O Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Eu acredito que Deus vai falar com cada um de nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Rose por essa palavra, né? De edificação aos nossos corações também, do qual falaste grandiosamente aos nossos corações. Meus irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Eu quero dar continuidade do estudo que nós estamos falando aqui desde a terça-feira retrasada. Na última terça-feira eu não consegui estar presente aqui com os irmãos, mas o nosso presbítero Ironildo, né, trouxe uma palavra edificante aos nossos corações também. E eu quero pegar daquele comentário, né, do qual eu iniciei lá dos sinais da igreja, né, lá de Lucas, de Mateus capítulo 20, do qual eu fiz a leitura do 1 ao 9. Então eu quero dar princípio, partir da onde nós estávamos ali aprendendo a palavra do Senhor, mas eu gostaria de ler aqui, né, no livro de 1 João capítulo 2, versículo de número 18, e a partir desse texto aqui, começar novamente aí, né, esse ensinamento para os irmãos aqui nessa noite. Diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido.
pelo que conhecemos que é a última hora. E eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Amém? Nós terminamos aqui, na última terça-feira, que a igreja, o tempo da igreja, nós estamos vivendo a 10ª hora da igreja, do qual João escreve aqui na sua carta, dizendo: filhinhos, já é a última hora. E todos a história, né, o tempo da graça, do qual nós estamos agora participando do tempo da graça, historicamente ele fala que nós somos agora, né, esse princípio, desde quando foi lá mencionado, né, no grupo de trabalhadores que saiu ao segundo turno, e ali eles foram saindo, aqueles trabalhadores, o último grupo de trabalhadores que foram contratados na 10ª hora do relógio judaico, ele significa a igreja atual de hoje. Ora, se é a igreja atual de hoje, o que vai acontecer? Quais são, né, o que a Bíblia nos diz e nos traz de conhecimento sobre essa questão? Eu estou sendo muito enfático, eu estou muito convicto que os sinais do qual nós temos visto e ouvido nesses últimos dias é Deus mostrando alguma coisa para a igreja. Eu tenho a plena convicção, né, que Deus está fazendo com que nós olhemos, observemos esses sinais e atentemos para aquilo que a Bíblia diz. Foi o que diz João lá: não deixais a unção e também o conhecimento. Por quê? Porque unção sem conhecimento é falta da verdade, mas tendo o conhecimento junto com a unção é a revelação que vem da parte de Deus. Então Deus trata com a igreja através dos sinais. Esses sinais que nós temos visto e evidenciado, né, nesses últimos tempos, não somente agora, nesse cenário do qual nós estamos vivendo, né, e presenciando também, mas em todos os sinais que eu vou comentar aqui um pouco sobre cada um deles, fala com quem? Fala com a igreja. E às vezes nós pensamos e imaginamos o seguinte: olha, esse sinal é para aquele que não conhece Jesus. E às vezes nós ficamos até mesmo, né, com aquela perspectiva: olha aí, observe os sinais, isso demonstra que Cristo está voltando. Mas eu tenho a minha convicção, eu tenho ouvido muito pastores, eu tenho lido muito sobre esse momento final, né? Observado o que diz o livro de Apocalipse, também as revelações dos últimos tempos também, e eu estou muito convicto que a volta de Jesus está muito próxima, e que esses sinais que antecederão a volta de Cristo, eles já estão sendo muito evidentes e servem para nós, a igreja. Não é para aquela pessoa que não tenha Cristo, não. Serve para a igreja. Esses sinais é um tratamento, uma tratativa de quem? De Deus para com a igreja. Amém. Então é o momento que Deus está alertando o seu povo. É o momento que Deus está avisando a tua igreja. É o momento que Deus está falando com cada um na sua intimidade, né? No momento do qual você tem de oração, você tem de busca, da sua consagração na sua casa, no seu culto doméstico também, que Deus tem falado aos nossos corações e tem revelado fortemente, né? Através da sua palavra também. Então, onde nós vamos iniciar? Voltando agora, né, no capítulo 24 do livro de Mateus. Eu gostaria de ler o capítulo 24, juntamente com todos vocês, para que vocês possam entender, a partir do versículo 3. Olha o que diz aí na sua Bíblia. No Monte das Oliveiras, Mateus 24, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, e em particular, né, lhe pediram: Senhor, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos, quando eles viram que a multidão, né, que o povo deixava Jesus naquele momento, porque Jesus estava no Monte das Oliveiras,
ele já havia relatado a profecia da destruição do templo, do capítulo 24. E aí os discípulos chegam em particular a Cristo e diz para ele: Senhor, quando sucederá essas coisas que tu falastes? Que momento vai ser isso daí? Os discípulos eles queriam uma explicação. Qual seria o tempo para que eles pudessem observar e ficarem atentos a essa condição? Porque tudo aquilo que eles estavam vivendo estava sendo consumado. Eles estavam vendo cegos voltarem a ver, eles estavam vendo coxos voltarem a andar, eles estavam contemplando os milagres de Jesus, junto à natureza, junto às condições climáticas, onde ninguém fizera tal coisa, mas ele estava fazendo. Então os discípulos fazem uma indagação: Senhor, quando serão essas coisas? Em que momento nós vamos atentar para essas coisas? É aí que Jesus ele começa a relatar toda essa situação e ele responde dizendo o seguinte: olha, primeiro, procurai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em seu nome, dizendo ser o Cristo, mas não será o Cristo. E a partir do versículo 6, ele começa a mostrar algumas coisas para nós, né, evidenciando toda essa questão aqui, mas eu quero começar lá do versículo 7. Olha o que diz aí. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o que Jesus remete com essa palavra? Ele identifica o seguinte: olha, haverá alguns sinais que vocês vão observar quando esses sinais forem proclamados. E eu quero dizer que Jesus tem mostrado para nós, revelado alguns sinais com a natureza. Então a natureza, elas já proclamam alguns sinais sobre a nossa vida também. Acompanha comigo aí o que diz o Salmo 19, versículo 1. Olha o que diz o Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Então o que Davi estava dizendo aqui? Que a natureza, né, que os acontecimentos, que a manifestação da natureza proclama e revela a glória de Deus. Então, a natureza, ela tem sido o quê? Ela está revelando as obras do Senhor. Ou seja, através da natureza, Deus está se comunicando. Deus está enviando os seus sinais para os homens, exclusivamente para a sua igreja. Por quê? Porque esses sinais têm impactos o quê? Têm impactos globais. Esses sinais têm impactos que estão mexendo com o globo terrestre, mexendo de alguma forma. Por quê? Porque Deus está trazendo isso notório, foi o que disse Jesus aqui. E esses sinais, né, de impacto global, eles são muito evidentes nos nossos dias. Nunca se viu, no ano que nós estamos vivendo, no ano 2000, a quantidade enorme de terremotos hoje na Terra. Nesse último século, que nós estamos aqui, o século XX, vivendo, já passados aí 20 anos, quando nós adentramos no século XX, a quantidade enorme de terremotos é muito evidente. Alguns historiadores dizem que a frequência do qual está acontecendo isso é um crescimento exorbitante desses sinais. E eu quero mostrar para você aqui, nesse momento também. Em 2004, aconteceu aquele maremoto lá no Sudeste Asiático. Houve uma questão ali, né, com as placas tectônicas, e morreram 220 mil pessoas naquele momento. O degelo das geleiras tem elevado a temperatura nos últimos anos. Alguns estudiosos estão dizendo que a temperatura no ano de 2016 foi a mais alta da face da Terra. Em 2017 ela aumentou 1%. Em 2018 foi a quarta maior temperatura nos últimos 140 anos. Eu me lembro, eu sou matuto do interior, eu me lembro que quando os meus avós, os meus pais, né, iam
trabalhar na roça, eles iam durante o dia, colocavam uma camisa de manga comprida, se revestia muitas vezes, né, em cima, para que o sol escaldante não viesse machucar, queimar tanto a pele. E recentemente, nos últimos anos, conversando com uma pessoa, né, muito querida ali do interior, ela disse, proclamou para mim: olha, Michel, não tem como mais trabalhar, nós trabalhamos até as 9 horas da manhã, depois das 9 até as 3, o sol está tão escaldante, a temperatura, né, está tão assim, escaldante, que nós não temos condição de ficar mais. E aí eles voltam ao trabalho depois das 3 horas da manhã. Então a própria natureza está revelando alguns sinais para a igreja, está mostrando alguns sinais também para a terra, porque isso não é normal. Observe comigo aí, na última segunda-feira, sábado, segunda-feira, tivemos aqui, né, no interior, na região praiana aqui do estado de São Paulo, na região de Santos, as ondas invadiram as ruas, as ondas ultrapassaram o seu limite do qual estavam ali determinado também, e ali foi uma questão ali, ou seja, a natureza tem revelado alguns sinais para com a nossa vida. Aleluia, aleluia. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, olha o que diz lá. Paulo dizendo à igreja de Roma. Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, que guardam, que escondem a verdade pela injustiça. Então o que está acontecendo nesses últimos sinais é Deus revelando alguma coisa também dos céus para com todos os homens também. Foi o que disse aqui a palavra de Ezequiel através da Rose. Deus tem revelado algumas coisas também para a nossa vida também. Então é importante que nós tenhamos conhecimento, como disse lá em João, que a unção que está em nós venha também através do conhecimento e ficamos atentos a esses sinais que o Senhor tem demonstrado para com a nossa vida. Na segunda-feira, um vulcão volta em erupção depois de muitos anos lá na Indonésia. O vulcão Krakatoa. Depois você pesquisa aí na sua casa. Krakatoa. E ele solta lavas e a fumaça dele eleva até 15 quilômetros. Algumas autoridades aí descreveram em algumas matérias que o estrondo dele deu para ouvir a 150 quilômetros de distância, alcançando a capital Jacarta. O que é isso? É Deus revelando algumas coisas aos homens, é Deus mostrando algumas coisas, é a revelação através da natureza, através, né, de todos esses sinais, mostrando para os homens que é a 1/10 hora. É a 1/10 hora. Então, os sinais da natureza. Os segundos sinais que eu gostaria de comentar aqui nessa noite, e poderia descrever para os irmãos, está lá no capítulo 24, o versículo de número 38 ao número 39. Acompanha comigo aí. Capítulo 24, versículo 38 e 39. Olha o que diz. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Mas olha o versículo de número 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando Noé começa a confeccionar a arca, quando Noé começa a fazer daquela arca, se não me falha a memória aqui, 120 anos em construção da arca. Imagine você,
juntamente com ele, mais seus 3 filhos, construindo, batalhando. As pessoas passavam, não observavam, passavam, não observavam. E ele falando, olha, que é a revelação de Deus também. Até que chegou o momento em que veio o dilúvio sobre a terra. Ou seja, o dilúvio veio, foi consumado. Deus não vai mais mandar dilúvio. Deus vai tirar a igreja da terra na segunda volta de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas isso fala como um sinal. Aqui a Bíblia está dizendo assim como foi nos dias de Noé, em que o povo não se dava o conhecimento, em que o povo não se atentou para aquilo que iria acontecer, em que os homens não procuravam entender, se aproximar de Deus. Então esse é o grande sinal para nós hoje, que são as questões sociais. Ou seja, como a sociedade está se comportando nos dias de hoje. Será que é muito diferente daqueles últimos dias? Será que as pessoas não estão mais preocupadas, né? Ou estão aí pensando a respeito daquele dia, nem hora, ninguém sabe? Mas, portanto, naqueles mesmos dias, comiam, bebiam, davam-se em casamentos e não perceberam daquilo que Noé estava fazendo naquele momento. É diferente nesses últimos dias? Não é diferente. Mas a igreja do Senhor está tendo uma revelação, um sinal da parte de Deus, para que venha se atentar, que assim como aconteceu nos dias de Noé também, como Noé foi enviado, 120 anos construindo a arca ali, Deus está mostrando para a igreja também nas questões sociais. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Fome e peste. O mundo gasta milhões com a indústria da beleza. O mundo gasta milhões com a indústria do business, do pet shop, do pet, da indústria farmacêutica, da indústria de armas, da suplementação alimentar que está na moda nos dias de hoje. Porém, morrem por dia 6.500 pessoas de fome. E o que é isso? É o cumprimento da palavra do Senhor, que viria uma fome, né? Morrem de desnutrição. 6.300.000 pessoas por ano evidenciando isso daí. Ou seja, enquanto o mercado, né, mercadológico, com os seus consumos, né, desenfreados, acontece, mas por outro lado também a cadeia, as pragas, a fome assola o mundo também. Isso é o quê? Isso é um cumprimento daquilo que está dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado. Deus tem mostrado Jesus. algumas coisas através das questões sociais também. E nós devemos nos atentar para isso. Atentar para isso também. Será que é muito diferente dos dias atuais? Não é. Então Deus está falando através da natureza. Está revelando através da natureza. Também, todo momento que nós vivemos também é revelado das questões sociais. Agora olhemos as questões morais. Olha o que diz aí Paulo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 1. Segundo Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Nos últimos dias, tempos de crise, que Jesus estava falando aqui, Paulo estava relatando que nos últimos tempos virão tempos difíceis. Por causa de quem? Por causa do homem em si. Né? O homem, ele tornou-se adorador de si mesmo.
O homem perdeu os seus valores e os seus padrões morais. O homem, ele vive para si nos últimos dias. O cenário atual de hoje, moral, não é muito diferente do que foi observado historicamente lá em Sodoma e Gomorra. Os atos praticados naquele tempo não se diferem dos dias atuais. Não se diferem dos dias atuais. Assim como Jesus aqui, Paulo estava falando, Jesus também falou que nos últimos dias, o mundo antediluviano vivia sem prestar atenção no que estava sendo pregado também. E esse é um sinal para com a sua igreja. As pessoas perderam o senso de respeito, tornaram-se, profanadores, algo corriqueiro e sem escrúpulo. Recentemente, um grupo de comediantes usam uma sátira mostrando, evidenciando Cristo com uma pessoa homossexualista, ou homossexualismo. Eles fazem comparação, eles levam a mídia. Isso revela aqui que seriam atrevidos, homens que não teriam escrúpulos de si. As escolas de samba nos últimos tempos, levando as coisas, os valores espirituais, as crenças do povo cristão, para sendo dueladas, disputadas em outros momentos. Agora, recentemente no carnaval, as pessoas fazendo orgias no meio da rua. O que é isso? É o homem perdendo o sentido de si. Os valores morais estão totalmente fora. A conduta, as regras de conduta e da imoralidade tomaram conta. E a Bíblia nos diz: ai daquele que trazer o mal por bem. Ai daquele que trazer o mal por bem. Por quê? Porque fazem das trevas luz. Os homens tornaram-se amantes de si mesmos. Os homens tornaram-se adoradores de si mesmo. Para se cumprir o quê? Para se cumprir aquilo que diz a Bíblia. Nunca se viu nos últimos dias os pais sendo encurralados pelos filhos. Uma desobediência enorme. Somos muitas vezes colocados na fenda da rocha contrária, mas nós temos ainda o Espírito Santo que tem falado aos nossos corações, que tem revelado a sua palavra. É um sinal de Deus que nós devemos nos consertar, arrepender e nos aproximar do Senhor. Nós estamos vivendo um momento de mergulhar na presença do Senhor, reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, pedir misericórdia a Deus e nos arrepender, Arrependimento sincero. Aleluia. Porque o mundo não pode ditar as nossas regras, os nossos valores. O mundo não pode ditar aquilo do qual nós vivemos. E hoje parece que está muito normal. As pessoas acham que só congregar é um sinal de salvação. A salvação é pela graça, mas os valores são evidenciados. Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação, do qual ninguém verá o Senhor. É momento de se achegar a Deus. É momento de mergulhar na sua presença. É momento que o Espírito Santo requer de nós. Assim como ele tem clamado com gemidos inexprimíveis, chegou o momento também de quebrantamento, chegou o momento de restauração sobre a nossa vida. Ou seja, a qualquer momento, no abrir e fechar dos olhos, a igreja será arrebatada. Aleluia, Deus. E nós encontraremos com Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Os ares. Aleluia. 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 Jesus. Isso é para conhecimento nosso. Para conhecimento nosso. Deus está movendo as estruturas seculares, mas também Deus está movendo as estruturas espirituais. Pessoas que sem valor dentro de cima de púlpito, homens pregando a palavra do Senhor por causa de ser gananciosos, arrancando a lã do povo da igreja. Saiba de uma coisa: Deus vai trazer à tona, e um dia será julgado todas as suas obras. Nós precisamos de profeta nesses últimos dias.
que preguem a verdade, que falem a verdade. Sim, mostrando aquilo que a Bíblia diz, não para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. E é momento de quebrantamento, é momento de conversão. Verdadeiramente Jesus vai vir buscar a sua igreja. A sua igreja. Não é tempo mais de levar as coisas do Senhor de qualquer maneira. Não é tempo mais de olharmos para o lado. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É momento de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele nos ajudará na nossa caminhada. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Sinais da natureza. Sinais, né, sociais. Sinais morais. E os sinais políticos, pastor? Vou comentar aqui agora. Esse acontecimento moveu as estruturas políticas. Eu não estou falando aqui de política em si. Eu estou falando de questão organizacional. Politicamente falando, nações, mudou-se totalmente. Países desenvolvidos estão prostrados. Países, nações poderosas, vivendo há dias, há meses, com as suas ruas totalmente, né, fantasmas. Nações capitalistas, eu nunca vi isso, fechando as suas fronteiras, ou seja, pedindo para o povo: não venha para cá, fique onde você está, concentre ali. Quando nós vivemos essa situação, desde a criação do capitalismo, no ano de 1800 para cá, nós não vivemos um cenário como esse, em que as nações, as principais nações capitalistas, fecham as suas fronteiras comerciais para não ter mais relações nenhuma, pedindo para que o povo não entre, porque não poderão sair do seu território também. Ou seja, os presidentes, né, proclamando, os primeiros ministros proclamando, as nações ocidentais e orientais vivendo o mesmo cenário. Lá na Ásia, vivendo o mesmo cenário. Nas regiões árabes, todos vivendo o quê? O mesmo cenário nessa situação. Ou seja, ouvirei falar de guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O FMI vem e numa entrevista 15 dias atrás, a secretária do FMI diz que eles não têm poderio econômico para poder sustentar politicamente, economicamente tudo o que está acontecendo. As nações perderam a sua economia, estão trazendo a sua economia de muitos anos à tona para poder ajudar o povo, o que eu também acho correto, mas que eu quero dizer aqui, que há um cenário sendo preparado para que possa evidenciar alguém, surgir alguém, levantar uma pessoa que possa trazer uma solução a todas essas coisas. E naquela entrevista, a primeira secretária do FMI, ele diz que é necessário nesse momento 3 bilhões de dólares para poder suprimir essa condição do mundo todo. Sim, é necessário isso daí, mas isso abre uma margem. Os países estão agora procurando recursos e situações, como que eles podem evitar essas situações lá para frente. O que é isso? É uma evidência próxima, que haverá unicamente o quê? Um governo único, evidenciando aquilo que diz a Bíblia, politicamente falando. Isso é um sinal para a igreja. Era um sinal. O continente europeu, o bloco do euro, estava se desprendendo da Inglaterra. Os ingleses fizeram uma votação, falaram: não, nós não queremos participar mais. Mas agora eles estão pensando como que eles vão reunir-se novamente, porque eles sabem que não conseguem deter uma situação como essa sozinhos. Ou seja, é uma preparação, são evidências de um governo único. Em que momento você da história viu
2 papas. Em que momento? 2 papas. Um voltado para questões sociais, que é o Papa atual. O outro, aquele que pediu afastamento, Henning. E aí ele fica lá vistoriando, né? Sendo conselheiro das questões doutrinárias. Em que momento você viu isso? Em nenhum momento. O mundo está totalmente, né, se preparando. As evidências estão mostrando o surgimento do anticristo aqui, como nós vimos aqui em João falando 2,18, que ele virá. Que ele virá. Eu não sei de que nação, de que país, mas eu tenho a certeza que ele virá. Mas eu tenho a certeza também e a convicção sobre a questão doutrinária da igreja, da Assembleia de Deus, que antes que venha o anticristo, Jesus estará arrebatando a sua igreja. Nós encontraremos com ele nos ares e ali participaremos das bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo haverá uma aparente, né, paz durante 3 anos e meio, nos outros 3 anos e meio uma total tribulação de circunstâncias que haverá aqui, mas a igreja estará com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. E eu termino dizendo aqui que esses sinais estão sendo evidenciados para a saída da igreja do mundo. E Jesus disse lá no capítulo número 24: assim, quando sucederá essas coisas? Quando haverá esses sinais? E aí ele diz lá: assim como uma mulher em parto será as primeiras contrações. Interessante que quando a mulher está gestante, os primeiros sinais que ela está próxima, né, a parir, né? Outra palavra, né, Rosa, além disso daí, a tirar, né, o bebê para fora, porque já tem uma vida ali dentro dela. Mas antes que isso aconteça, vem as contrações. A mulher grávida começa a sentir as contrações, as dores. É uma evidência de que a criança está saindo. E Jesus usa isso. Olha que interessante. Jesus usa esse exemplo para identificar o seguinte: olha, quando você vires esses sinais, serás como dores de parto. Ou seja, vai vir a dor, vai sentir a dor, assim como a mãe sente a dor, mas ainda não sai a criança. A dor é um sinal para que ela possa ir ao médico, para que ela possa, né, entrar ali numa questão hospitalar para poder fazer a cesárea ou o parto normal, mas a evidência maior do que a criança quer sair é as dores de parto. E a Bíblia nos diz que Jesus disse que no momento que a igreja sair, será como dores de parto. Esses sinais estão mostrando para nós vamos sair, a igreja está saindo, são sinais que estão acontecendo. Por quê? Porque sinais, assim como a placenta quer sair também, a igreja está próxima para sair. Aleluia. Aleluia. Sair da terra, mas encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Aleluia. A igreja está saindo. A igreja está saindo. Atente para os sinais que a palavra do Senhor tem falado conosco nessa noite. Eu tinha mais coisas aqui, mas eu quero, resumindo nessa situação, convicto que esses sinais é para a igreja. Para a igreja. Demonstrando que nós somos a igreja dos tempos finais da 10ª hora. Assim como os trabalhadores da vinha estavam ali trabalhando, e aqueles últimos trabalhadores foram contratados também na 10ª hora. Nós somos a igreja da 10ª hora. Jesus está voltando. E ele buscará, né, a sua igreja. Será um encontro no arrebatamento. Os mortos precederão, né, os vivos.
Eles serão ressuscitados primeiro, diz lá em Tessalonicenses. Depois serão os vivos. E nós encontraremos com o Senhor nos ares. Amém? Aleluia. Na terça-feira que vem eu vou falar sobre o encontro nos ares. Como é que vai ser esse encontro? Né? O que está preparado com as bodas do Cordeiro? Aleluia. Deus tem revelado algumas coisas aqui sobre a tua palavra. Eu convido você para aprender, né, aquilo que Deus tem falado. Deus abençoe sua vida. Foi muito bom ter a sua presença aqui nessa noite. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor Glória aqui a Deus. no nosso lar, na nossa casa, poderosamente. Amém, Jesus. Não deixe que ninguém vos engane. Fique com essa palavra, porque ela é fiel e cumprirá sobre aqueles que a observem e velam em cumprir a sua palavra. Amém, Jesus. A Bíblia nos diz que Jeremias, Deus disse para ele: eu velo em cumprir a minha palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. Deus tem compromisso com aqueles que velam pela sua palavra. Aleluia. Amém? E eu quero orar pela vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Nós temos aqui vários pedidos também de oração, né? A irmã da Luz está pedindo oração pela sua mãe. Deus abençoe, né, a irmã da Luz. E a todos os irmãos aqui que estão conosco aqui nessa noite também. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Saiba de uma coisa: ninguém está acima dessa palavra. É, Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos diz, Jesus disse: aquele que tirar ou colocar, né, um dia será cobrado dela. Que possamos ser, né, os arautos dos últimos dias levando a palavra do Senhor. Que nós possamos ser os arautos que vão levando a palavra Aleluia. De que Cristo está voltando. Ele é o caminho, a verdade, a vida em todo momento sobre a nossa vida também. Glória a Deus. Incline a sua fronte aí, eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, queremos te agradecer por esse momento. Aleluia. Assim, Senhor Deus, como essa palavra que foi pregada aqui, em que os discípulos em particular pediram um sinal para o Senhor, identificando, Senhor, qual será o sinal, e tu falaste para ele de alguns sinais, que através desses sinais antecederiam a tua volta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos atentar para aquilo que diz a tua palavra, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar e nem esquecer daquilo que o Senhor tem falado para com a tua igreja. Toma diante de ti, abençoa, meu Deus, a todos aqueles Aleluia, que nos ouvem no Jesus. seu lar, na sua casa, Senhor. Aleluia, Nos ouvem também em outros ambientes, através dessas plataformas, ó Deus, de mídia. abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser cada dia mais verdadeiros, proclamadores do Evangelho, arautos do Evangelho, Aleluia, Senhor. Jesus. Aleluia, porque eu creio, Senhor, aleluia, que a tua volta está muito próxima. Abençoe a vida de cada familiar, abençoe a vida de cada família ali do Jardim Silveira, Jesus. abençoe os familiares de todos aqueles que Sim, nos meu assistem Pai. aqui nessa noite Sim, também. meu Deus. Tome nas tuas mãos, em especial, a Sim, vida da Jesus. mamãe, da nossa irmã da Luz. Visita ela, Senhor, nos seus exames. Toma diante de ti. Nós oramos pela vida da irmã Delfina, oramos pela vida do irmão Luiz Paulo, oramos, Senhor Deus, por os irmãos que estão enfermos, acamados. Meu Deus, alcança pela tua misericórdia e leva a cura para eles também, meu Pai. Nós te agradecemos nessa noite por esse momento, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amanhã nós temos culto no lar, sei lá na casa da nossa irmã Regiane Melo, a família Melo. Na quinta-feira, nosso culto no lar será na casa do nosso irmão Aldo. Né? Na sexta-feira nós temos culto de ensinamento com o nosso pastor setorial Paulo Lucas Sacramento. E no domingo de manhã, nossa escola dominical, e a partir das 17 horas, um grandioso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia, Deus. Túlio, obrigado, né, pela sua ajuda, contribuição. Rose, Deus abençoe sua Amém, vida. amém. Muito obrigado. Também quero agradecer aqui ao Rubem. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui ajudando aqui, né, nas nossas questões aqui. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor te dê sabedoria nos momentos de decisões. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Jesus, glória Que a o Deus. grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Obrigado, Jesus Cristo Jesus. e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vós. E todos digam amém, amém. Deus abençoe sua vida.
Tenha uma ótima noite. Oh, glória. Em nome de Jesus. Concluir.